Mas você tem as cláusulas, essas são realmente, você não pode nem cogitar, você não pode nem mencionar e mexer nessa parte, não é? Tem uma parte que realmente é o cerne, vamos falar, é o centro da Constituição, que essa é intocável, né? Isso, é o núcleo, a gente fala núcleo intangível da Constituição, né? Ainda tem isso, cara. Tem. Então, só pra você entender. Essa é a parte que, né? A nossa Constituição, ela é dividida basicamente em 3 partes. Então, ela tem um preâmbulo, que é uma parte, o próprio nome está dizendo, é uma parte introdutória da Constituição, que nos apresenta alguns valores que são caros para o Constituinte, foram caros para o Constituinte. Depois do preâmbulo, aí tem a parte que a gente chama parte geral da Constituição, tem 250 artigos. Ah, Rogério, só 250 artigos? Não, só o artigo 5º da Constituição tem 78 incisos. Então, por exemplo, são 250 artigos na parte geral, e um dos artigos desses 250 tem 78 incisos. Né? O artigo que trata dos direitos sociais tem outro, artigo 7º, tem mais de 20 incisos. Então nós temos essa parte geral, temos o ADCT, que é a terceira parte, e aí a gente diz o seguinte, a Constituição ela pode ser modificada, então esses 250 artigos da parte geral, esses outros 120 da parte do ADCT podem ser modificados? E só para ficar claro, eu estou dizendo 250 e 120 hoje, né? Porque amanhã ou depois pode vir uma emenda e aumentar esses dispositivos, né? Mas hoje nós temos esses dispositivos da Constituição, 250 na parte geral e 120 na parte do ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Então, eu posso modificar a Constituição? Pode, desde que não seja cláusula pétrea. Então, o que é a cláusula pétrea? Cláusula pétrea é um núcleo intangível da Constituição. É como se fosse o seguinte, eu, Constituição, posso ser modificada, mas existe uma parte, um cerne dos meus dispositivos que não autorizam modificação para abolir. Porque quando a gente fala não pode modificar, a gente tem que ver isso com um certo ressalva, porque você pode modificar para ampliar, você pode modificar para reduzir. Você está modificando da mesma forma. Então você pode modificar a Constituição para dar mais direitos, você pode modificar a Constituição para retirar direitos. Então, não é que a Constituição ela pode ser modificada. Inclusive as cláusulas pétreas. Então, na minha opinião, é equivocado o entendimento de que cláusula pétrea não pode ser modificada. Cláusula pétrea pode ser modificada. Ela só não pode ser modificada para fins de abolir as garantias, para reduzir direitos. Então, por exemplo, quais são as cláusulas pétreas nossas? Só para você entender. Então, voltando um pouco. Então, a Constituição pode ser modificada? Pode. Tudo nela pode ser modificado? Para ser suprimido, não pode ser modificado aquilo que ela entender como cláusula pétrea. E onde que estão essas cláusulas pétreas? Tem um artigo da Constituição, artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que diz lá o que não pode ser modificado. Então, a forma federativa de Estado eu não posso modificar. A separação dos poderes, eu não posso modificar. Então, eu não posso ter uma emenda. E como que eu modifico a Constituição? A gente não falou, né? Como que a gente modifica a Constituição? Por meio de uma emenda constitucional. Então, por meio de emenda, você modifica a Constituição, desde que não seja uma cláusula pétrea e desde que essa emenda não queira abolir. Então, a emenda não pode suprimir cláusula pétrea. Então, por exemplo, não pode o pacto federativo, a questão da federação, a separação dos poderes, os direitos fundamentais. Então, mas a gente não pode mexer na nossa federação pela Constituição? Por exemplo, criação de um novo Estado. Pode. Pode, né? Pode. Quando você ela não pode tirar um Estado por ela. Aí é mais a questão de competências, né? Porque quando a gente fala em forma de Estado, que a forma de Estado nossa é a federação é uma forma de Estado que tem por objetivo descentralizar, promover, né? Ela se caracteriza pela descentralização política do poder, né? Como assim descentralização política? Você pega o poder e divide esse poder nas 3 esferas: federal, União, Estados, IDF e os municípios. Então, cada um desses entes políticos, União, Estados, DF e município, cada um desses entes políticos tem competências determinadas pela Constituição. Então, quando a gente fala que uma cláusula pétrea não poderia ser tendente a abolir a forma federativa, por exemplo, acabar com o que mais caracteriza a forma federativa, que é a divisão das competências. Então, uma competência que seria da União, você extinguir essa competência da União, seria uma emenda tendente a abolir a forma federativa. Por exemplo, separação dos poderes.
Então você tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo, já falamos isso, ele tem por função editar os atos normativos e fiscalizar. O poder executivo implementa as políticas públicas e o poder judiciário julga. Então se você, por exemplo, retira a possibilidade de um desses poderes exercer sua função típica, é uma emenda constitucional tendente a abolir. Não sei se eu me fiz compreender. Total. Isso é uma das grandes críticas que se faz hoje, né? Por quê? Que é essa questão de crise dos poderes que nós vivemos. Isso, na minha opinião, isso é uma questão muito grave, né? O que a gente está vivenciando nesses últimos meses, essa crise, né, aparente entre os poderes. E aí, a gente tem que saber, a gente tem que entender o processo para você fazer críticas construtivas. E não simplesmente falar, o Poder Judiciário, o juiz, o Supremo tá mandando... A gente ouve muito isso, né? O juiz, com uma canetada só, ele pode determinar a construção de um presídio. O juiz, com uma canetada só, ele pode determinar que um membro, que um prefeito consiga uma vaga numa creche. O juiz com a canetada só pode isso, pode aquilo. Então, assim, não é que o juiz com a canetada só pode. Você pode, e eu acho que é legítimo, você criticar o conteúdo da decisão. Se aquela decisão foi acertada, não foi acertada. Mas você criticar o judiciário, de uma vez provocado, julgar com base... Porque o juiz ele não sai perguntando, você tem um problema para eu resolver? O juiz tem que ser provocado. Então, a partir do momento que ele é provocado, ele tem que julgar. Ele tem, por função constitucional, julgar. Ele é obrigado a julgar. Então, você pode criticar a decisão. Ela foi correta, ela foi justa, né? Naquele caso concreto, eu acho que isso é legítimo. Agora, você criticar o judiciário de decidir uma vez motivado, uma vez provocado, aí você demonstra, não me parece correto, você demonstra um desconhecimento do sistema. E isso está acontecendo demais. Por que está acontecendo demais? Só para você ter uma noção. Nós vivemos hoje uma situação de crise econômica. Isso é fato, agravada pela questão da pandemia. E assim, não estou entrando em questão de partido, de político, governo A, governo B. Estou fazendo uma constatação, né? Nós vivemos uma situação de crise econômica. E em situações de crise econômica, as desigualdades sociais, elas se sobressaem. Isso talvez seja consequência imediata. Isso é histórico, né? Isso é histórico. Então, se você tem uma crise econômica, aumenta as desigualdades sociais. E quando você aumenta as desigualdades sociais, o que se exige dos poderes constituídos? Principalmente legislativo e executivo. Que se desenvolva e que se implemente políticas públicas. Quando eu falo políticas públicas, eu estou dizendo o seguinte, basicamente, concretizar o que está na Constituição. Basta concretizar o que está na Constituição, concretizar os direitos fundamentais. Não deixar a Constituição ser só uma folha de papel, uma retórica. Então, quando você está vivendo uma situação de desigualdades sociais, você clama pelos poderes constituídos, principalmente legislativo e executivo, para que ele implemente políticas públicas, concretize os direitos. Vou te dar um exemplo. A Constituição garante direito à vida, direito à liberdade, igualdade, propriedade, segurança. Tudo no artigo 5º. E a galera não tem isso, né? Não tem. No artigo 7º, direito à saúde, direito à educação, trabalho, lazer, moradia. Então, por exemplo, se numa situação de desigualdade a pessoa não tem moradia, se uma pessoa que vai trabalhar não tem condições de deixar o seu filho de 4 anos numa creche, porque não tem creche, né? Um preso, e aí eu não estou entrando na discussão, né? Porque a Constituição diz que o preso ele tem que ser mantida a sua integridade física e moral. Então a gente sabe as condições hoje que nós temos não vamos generalizar, mas a grande maioria dos presídios. Então se você tem condições em que os direitos, em que as políticas públicas não estão sendo concretizadas, em que os direitos fundamentais não estão sendo respeitados, o que vai acontecer? Aquela pessoa que se sentiu prejudicada, ela vai judicializar. O que é judicializar? Ela vai procurar o judiciário e vai contar o problema dela para o Poder Judiciário tentar resolver, que é o papel do judiciário. E aí que vem a crítica, porque quando você judicializa, quando você, Poder Judiciário, eu tenho direito a colocar minha criança de 4 anos numa creche, e o município X não disponibiliza a creche para mim. Eu tenho direito, eu preciso de um medicamento que não está na tabela SUS.
Ou seja, não foi disponibilizado esse medicamento para mim. Então eu preciso que você dê uma decisão disponibilizando. E conta isso pro juiz, em palavras bem simples. Judicializa isso, em palavras técnicas. Acabou. Na hora que você judicializa, que você provoca o juiz, ele bem ou mal, ele vai ter que decidir. E isso contraria interesses, por vezes até de ambas as partes. Às vezes você tem uma decisão que não é favorável, é uma decisão que contraria, não deixa nem o autor e nem o réu satisfeito com aquilo. Mas ele foi provocado, ele vai dar aquela decisão do caso concreto. E aí que entra a crítica, porque qual que é a grande crítica que se coloca por parte do executivo, principalmente? Que quando um juiz, né, eles usam o termo canetado, mas não é assim, né? Quando um juiz dá uma decisão e fala, ó, tem razão, é para oferecer a creche para Dona Maria aí. Tem razão, é para ofertar um medicamento que, embora não esteja na tabela SUS, é um medicamento eficaz para aquele caso concreto. E é condição da dignidade da pessoa humana que ela tenha acesso àquele medicamento. E o juiz manda fazer isso, o executivo, por vezes, arrepia. E diz o quê? Opa, peraí. O seu poder é julgar. O meu é implementar a política pública. Então quer dizer que a sua decisão está gerando uma interferência, uma ingerência no meu poder de implementar a política pública. Fui claro? Assim. Então lógico que não, o cara tem que cumprir a Constituição. Só que é o seguinte, por que o juiz está dando aquela decisão? Porque a política pública não foi cumprida. Então, na verdade, é o desconhecimento do sistema. Não é que o juiz a todo tempo fica decidindo ou fica implementando políticas públicas. Isso se dá, primeiro, e assim, nós não podemos generalizar, né? Claro. Mas assim, de maneira geral, né, a gente não pode dizer que isso é para todo mundo, mas de maneira genérica, a gente sabe que as políticas públicas não são implementadas. E por elas não serem implementadas, e aí assim, tem vários fatores, né? Corrupção, falta de má administração mesmo, né? Então, assim, não implementou, foi omisso. Falta de recurso, às vezes realmente não tem o recurso. Eu vou além, falta de conhecimento, irmão. Se a população sabe o direito que eles têm garantido constitucionalmente e começa a cobrar isso aí do judiciário, haja juiz pra implementar isso tudo, meu irmão. E vai implementar. Por quê? Porque o Supremo já decidiu, não fere o princípio da separação dos poderes. Tem decisão reiterada do Supremo nesse sentido. Não, que é quem diz a palavra final. Então, em matéria constitucional. Então, o Supremo já decidiu, não fere o princípio da separação dos poderes. Uma decisão judicial que, no caso concreto, implementa uma política pública por falta de omissão do poder público e que gerou uma grave lesão num direito fundamental. Então o Supremo vai ver o seguinte, ó, tinha política pública para ser implementada, você tinha que disponibilizar a creche, não disponibilizou. Essa não disponibilização da creche fere direitos fundamentais de maneira grave? Fere. Vai ter que oferecer a creche para aquela criança de 4 anos.